Meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira da 8ª semana do Tempo Comum. Meditemos o Evangelho de hoje e acolhamos o ensinamento que o Senhor nos oferece neste dia. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículos de 11 a 26. O Evangelho de hoje é um Evangelho longo que nos faz algumas revelações. Nos revela, por exemplo, momentos em que Jesus pode parecer duro, mas para nos ensinar que o amor de Jesus por nós e pelo Pai não é um amor fraco, não é um amor inseguro, é um amor forte, decidido. É isso que o Evangelho nos mostra. Somos acostumados com o Cristo que nos diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas em alguns momentos, como expressão desse amor total pelo Pai, pela sua casa e também por nós, Jesus Cristo pode nos dar ensinamentos que são firmes e decididos, como os dois ensinamentos que recebemos no Evangelho de hoje. O primeiro ensinamento sobre a oração. Jesus dizia: a casa de meu Pai será casa de oração. E por isso ele expulsa os vendilhões do templo. Ele quer nos ensinar que todos os nossos momentos de encontro com Deus, sejam os lugares, mas sejam também o tempo nosso para o encontro com Deus, deve ser um lugar e um tempo digno, deve ser um lugar e um tempo exclusivo, não pode ser dividido com outros interesses. O tempo da minha oração e o lugar da minha oração devem ser um tempo e um lugar no qual eu não deixo os outros invadirem ou tomarem o primeiro lugar, a primeira importância. O segundo ensinamento, também duro desse Evangelho, nos parece, é o ensinamento desse momento, desse episódio de Jesus com a figueira. Ele foi buscar frutos e não encontrou, e por isso ele amaldiçoa a figueira. Isso para nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos frutificar, precisamos dar frutos. Não basta o primeiro ensinamento sobre a oração. O Evangelho de hoje acrescenta o ensinamento sobre os frutos. Não basta rezar bem, não basta rezar dignamente, é preciso frutificar. E porque não deu frutos, essa figueira foi amaldiçoada e acabou murchando. Insisto, não basta passar longas horas dedicadas à oração se nós não aprendemos a servir, a amar, a perdoar e a acolher os nossos irmãos. E por isso Jesus é bem claro no Evangelho de hoje. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo que você tiver contra outras pessoas. Só assim a sua oração vai ser realmente válida diante de Deus. Oração e ação por meio dos frutos. Não basta somente a oração digna e exclusiva. Se eu não aprender a dar frutos de comunhão, de perdão, de reconciliação e de caridade, a minha oração fica pela metade. Acolhamos as 3 sementes. Acolhamos a primeira semente, o versículo 24, Jesus diz: por isso vos digo, tudo que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. A palavra de hoje é oração. A oração que deve ser um dom que nós devemos pedir a Deus. Ensina-me, Senhor, a rezar. Ensina-me a rezar bem, ensina-me a rezar melhor, mas ensina também de modo que a minha oração possa dar frutos. Terceira semente, nos interroguemos: onde e quando é o meu tempo e o lugar reservado para Deus? Esse tempo e esse lugar na minha vida são dignos, são exclusivos para Deus? Eu sei reservar um tempo para Deus? Quais frutos a minha oração tem oferecido para os meus irmãos, para a igreja, para a minha família? Meus irmãos e minhas irmãs, meu bom dia, minha oração e meu abraço a todos vocês. Eu faço uma pergunta: quem ontem deixou o comentário, o like que eu tinha pedido? Ou no YouTube ou no Facebook da paróquia? Faça isso, nos ajude também a evangelizar. O comentário que você deixa, o like que você deixa, faz com que essa meditação possa alcançar outras pessoas. Faça isso hoje e eu agradeço de coração. A todos vocês, a minha bênção.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.